Graça e paz, queridos, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso Tadel. Convide as pessoas que estiverem aí na sua casa, junte-se com eles na sala de preferência. Vamos nessa noite adorar o nome de Jesus, coletivamente, nós aqui, vocês aí, e nós vamos juntos render ao Senhor toda a glória, toda a honra e toda a adoração que Ele merece, porque Ele é digno. Amém? Vamos iniciar orando, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele já tem feito em nossas vidas. Com certeza continuará cuidando de nós, porque a sua palavra é fiel e Ele cuida dos seus filhos. Ele é um bom Pai e Ele tem o prazer em abençoar-nos. Então vamos agradecê-lo. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela sua grandeza. Te agradecemos porque o Senhor nos chamou, porque foi o Senhor que nos escolheu. O Senhor nos deu um nome, o Senhor tem um propósito para nós. O Senhor tem um propósito para este tempo, para essas dificuldades, para nos ensinar. Sabemos disso, cremos dessa forma, porque a tua palavra nos mostra e nos ensina como é o seu caráter. Pai, nós te agradecemos pelas ricas oportunidades que o Senhor tem nos dado de transmitir a sua palavra em outros meios de comunicação. Nós te agradecemos também, Senhor, porque o Senhor tem provido as nossas necessidades, tem provido, Senhor, aquilo que estamos precisando, Senhor, do alimento, das roupas, Senhor, e tudo aquilo que nós estamos, Senhor, vivendo hoje. Sabemos que é o Senhor que está cuidando de nós. Então, Senhor, nós te agradecemos pelo dia que o Senhor nos deu, te agradecemos pela paz que o Senhor tem derramado sobre os nossos corações, te agradecemos pela nossa família, que foi o Senhor que nos deu também. Te agradecemos por tudo, porque tudo vem de Ti e tudo volta para Ti. Fica conosco, Senhor. Abençoa esse culto e que o nosso coração esteja nessa noite como um sacrifício ao Senhor. Receba, Pai, receba o nosso sacrifício em nome de Jesus. Receba a nossa adoração nesse momento, no nome de Jesus. Vamos iniciar declarando a grandeza do Senhor, a grandeza do nosso Deus. Vamos declarar com a nossa boca: deste vida e amor, trouxe luz à escuridão e nos deu esperança, restaurou o nosso coração. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Deste vida e amor, trouxe luz à escuridão e nos deu esperança, restaurou nosso coração. Grande é o Senhor, grande é o Senhor.
e amor, trouxe luz à escuridão e nos deu esperança, restaurou nosso coração. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. És o meu respirar, não te dou meu louvor, todo louvor. És o meu respirar, não te dou meu louvor, todo louvor. És o meu respirar, não te dou meu louvor, todo louvor. És o meu respirar, não te dou meu louvor, somente a ti. Grande é o Senhor, e não há outro como tu. Grande é o Senhor, por toda a eternidade. Grande é o Senhor. Nós declaramos isso, Senhor. Declaramos com toda a nossa voz, com todo o nosso coração. Só tu és grande, Senhor. Não há outro como tu. Tu és único, incomparável, incomparável. Cante junto comigo. Toda a terra te exaltará, meu coração declarará. Grande é Senhor. Vamos dizer juntos. Toda a terra te exaltará, meu coração declarará. Grande é Senhor. Toda a terra te exaltará, meu coração declarará. Grande
falar isso. Grande é o Senhor, o Deus dos céus. Ele é grande, majestoso conselheiro. Não há outro como nosso Deus. Não há outro como nosso Deus. Colocamos em Ti, Senhor, os nossos olhos, olhamos para Ti. Toda nossa expectativa está em Ti. Ah, Senhor, somente em Ti. Está somente em Ti, Senhor. Fale para Ele palavras de adoração. Coloque sua confiança no Senhor. Coloque suas expectativas nele. Seja nessa noite um sacrifício vivo. Faça sacrifícios de louvor e adoração nessa hora. Minha expectativa, minha confiança estão somente em Tua presença. Meu maior anseio, minha ambição é o tesouro que és para mim. Que és para mim. Sou o sacrifício vivo, o filho encontrado, banhado em perdão. Eu não retenho nada. Sou o sacrifício vivo, o filho encontrado, banhado em perdão. Eu não retenho nada. Meu primeiro e último amor, minha canção pela noite, pelo dia. Jesus, minha esperança eterna. Jesus, meu primeiro e último amor, minha canção pela noite, pelo dia. Jesus, minha esperança eterna. Jesus, minha expectativa, minha confiança estão somente em Tua presença. Meu maior anseio, minha ambição é o tesouro que és para mim. Que és para mim. Vamos! Eu sou um sacrifício vivo, o filho encontrado, banhado
nessa noite. Filho encontrado, cante com seu coração, banhado em perdão, eu não retenho nada. Meu primeiro e último amor, minha paixão pela noite, pelo dia, Jesus, minha esperança eterna, Jesus, se tu és meu primeiro e último amor, minha canção pela noite, pelo dia, Jesus, minha esperança eterna, Jesus, se tu és, se tu és o meu amor maior, minha esperança, os meus olhos estão em ti, Senhor, o meu coração está em ti, Senhor, em ti nós depositamos a nossa confiança. Meu primeiro e último amor, minha canção pela noite, pelo dia, Jesus, minha esperança eterna, Jesus, meu primeiro e último amor, minha canção pela noite, pelo dia, Jesus, minha esperança eterna, Jesus. Sim, Jesus, Tu és a nossa esperança eterna, Tu és a nossa confiança. Nós depositamos a nossa confiança completamente no Senhor, Senhor, e nós declaramos, Senhor, Tu és, Jesus, a nossa esperança eterna. Tu és a esperança, Senhor, do mundo. Tu és a esperança para a nossa nação. Tu és tudo que nós precisamos. Elevamos os nossos olhos para Ti, Senhor, porque sabemos que é de Ti que vem o nosso socorro. Senhor, e nesta hora, como igreja, nós nos unimos, Senhor, numa só fé, para clamar ao Senhor, porque somente o Senhor para intervir, Senhor, em tantas coisas, em tantas adversidades que têm acontecido na nossa nação, no nosso estado, na nossa cidade. Por isso, Senhor, nesta hora nós erguemos as nossas vozes, Senhor, a Ti, Senhor, e clamamos por misericórdia. Clamamos, Senhor, entra agora, Senhor, em cada casa. Entra agora neste lar, Senhor, e vem trazendo provisão, vem trazendo sustento, vem trazendo, Senhor, um novo ânimo. Vem, Senhor, renovando a fé, vem renovando a esperança. Senhor, eu declaro, Senhor, sobre esses irmãos que estão assistindo agora essa live. Toca, Senhor, os corações através do Teu poder. Toca, Senhor, com o Teu Espírito, Senhor, e vem, Senhor, em nome de Jesus, aquecendo o coração dos meus irmãos. Oramos, Senhor, pelo suprimento, Senhor, na casa dos meus irmãos, bem como também nós oramos pelo suprimento aqui na Tua casa. Que o coração dos meus irmãos sejam corações generosos, Senhor,
sejam corações obedientes à Tua palavra, a tempo e a fora de tempo. Pai, no nome de Jesus, eu oro, Senhor, por cada líder de célula, eu oro por cada discipulador, para que o Senhor possa estar dando as estratégias, Senhor, necessárias para cuidar bem do Teu povo. Pai, no nome de Jesus, que o coração da liderança dessa igreja seja um contigo, Pai. No nome de Jesus, eu oro também pela nossa liderança, Senhor. Eu coloco a vida do pastor Marcos, da pastora Cristiane diante do Senhor, para que o Senhor possa estar fortalecendo o coração dos nossos pastores, Senhor, dando a eles, Senhor, uma nova visão, Senhor, dando a eles, Senhor, as estratégias necessárias, Senhor, para continuar, Senhor, essa obra que foi o Senhor que confiou a nós. Eu coloco também a minha vida, a vida do meu esposo, da nossa família diante do Senhor. Ah, Deus, nós declaramos que dependemos do Senhor. Somos completamente, Senhor, dependentes de Ti. Nos fortaleça, nos ensina, nos encoraja, Senhor, todos os dias, porque nós precisamos do Senhor, da Tua força, Senhor, sobre nós. Por isso, Senhor, vem sobre nós, como liderança dessa igreja, e nos ajuda, Senhor, nos ajuda a permanecer firmes no Senhor em todo o tempo. Pai, no nome de Jesus, eu oro, Senhor, e te agradeço, porque o Senhor é o nosso Deus e a nossa esperança está em Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Saiba agora como contribuir com seus dízimos e ofertas. Através de transferência ou depósito bancário para a Caixa Econômica Federal, agência 0052, operação 003, conta corrente 1882, dígito 0. E não esqueça de enviar o seu comprovante através do aplicativo PagSeguro com o QR Code ou também aplicativo Prover, que estará disponível na loja virtual do seu celular, e você usará o código da nossa igreja, CCA 2020. Se você deseja, você pode também entrar em contato com os nossos tesoureiros, Washington, Aline e Elizabeth. Glória a Deus, graça e paz, queridos. Vamos estar ofertando neste momento e nós vamos fazer isso com muita alegria. Amém? Eu quero ler aqui um texto bem conhecido da palavra de Deus, que está em 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 7, que diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria, e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Amém? O Senhor, Ele declara aqui que nós precisamos fazer tudo, queridos, com alegria. Não por necessidade, não porque está sendo pedido, mas porque a palavra do Senhor nos ensina a fazer ao Senhor tudo que formos fazer para o Senhor, nós façamos de todo o nosso coração. E aqui quando diz assim, que quando nós formos ofertar ao Senhor, quando nós formos semear na casa do Senhor, trazer uma oferta, contribuir, nós precisamos fazer isso com alegria. Fazer com alegria, fazer sem ser com constrangimento. Aqui o Senhor está dizendo de fazer realmente com todo o coração, porque o Senhor vai fazer com que eu e você, nós venhamos a abundar, né, em toda graça, a fim de que nós tenhamos, eu e você tenhamos mais do que o suficiente. Irmãos, independente de crise, eu não sei você, mas nós temos vivido um tempo de milagres, nós temos provado de fato que o Senhor nos tem feito superabundar em todas as coisas, e eu posso dizer para você que nós temos tido
mais do que o suficiente. Ah, pastor, então vocês estão esnobando? Não, nós não estamos esnobando. Mas quando eu abro o meu guarda-roupa e eu vejo que tem 3, que tem 4, que tem 5 mudas de roupa, eu sei que eu tenho mais do que o suficiente. Porque pessoas têm conseguido sobreviver com apenas 1 ou 2 mudas de roupa. Quando eu abro o meu armário, que eu vejo que tem mais de 3, 4, 5 itens de alimento, eu sei que é o Senhor me fazendo viver com mais do que o suficiente, porque muitas pessoas têm todos os dias mendigado o pão para comer. Então, queridos, se eu e você estamos aqui hoje, nós estamos vestidos, nós podemos ver a provisão do Senhor nas nossas despensas, nós temos sobrevivido com mais do que o suficiente, e isso é Deus que tem feito por nós. Então, que neste momento você tenha um coração inclinado ao favor do Senhor na sua vida, que o seu coração possa perceber o milagre do Senhor todos os dias na sua família, e que você possa contribuir ao Senhor com alegria, sabendo que é Ele que provê as nossas necessidades, amém? Então, neste momento, nós vamos estar orando, e que você possa estar dizendo: Senhor, eu não tinha percebido como o Senhor tem me feito viver com mais do que aquilo que eu precisava. E eu quero, neste momento, agradecer ao Senhor. E não apenas agradecer com palavras, mas agradecer com atitudes, devolvendo, Senhor, aquilo que precisa ser devolvido, e também semeando na tua casa, porque eu sei que a melhor terra onde eu posso lançar as minhas sementes é no teu reino. Amém? Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa alcançar o coração dos meus irmãos agora, com convicção de que nós temos mais do que o suficiente, porque é o Senhor que tem cuidado de nós, porque é o Senhor que tem feito milagres grandiosos na nossa vida, é o Senhor que não tem deixado faltar, é o Senhor que tem suprido cada uma das nossas necessidades. E, Senhor, nessa hora eu peço que o Senhor possa estar gerando, Senhor, um sentimento de gratidão no coração dos meus irmãos, não apenas para eles perceberem, mas para eles agradecerem, não somente com palavras, mas com atitudes, que eles possam, Senhor, ter corações generosos, corações que contribuem com alegria, não por necessidade, não por constrangimento, porque o Senhor ama aquele que dá com alegria, e nós sabemos que nós somos amados pelo Senhor, e que as contribuições que serão feitas nessa hora sejam feitas com alegria para o Senhor, no nome de Jesus, e que o Senhor continue abençoando cada um dos meus irmãos em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, queridos, glória a Deus. Eu queria convidar você a curvar sua cabeça. Vamos orar para receber a palavra do Senhor nessa noite. Espírito Santo, nós te agradecemos pela sua bondade e misericórdia. Pedimos que o Senhor fale conosco através da sua palavra, da sua santa palavra. Ah, Deus, nós precisamos tanto do Senhor, precisamos tanto ouvir a sua voz, precisamos tanto do pão vivo que desceu do céu, nos alimentar desse pão. Por isso, nessa noite, Senhor, através dessa ministração, que o Teu Espírito possa estar colocando no nosso espírito, Senhor, esse fervor, esse amor, esse calor, Senhor, que nós tanto precisamos para continuarmos, Senhor, na caminhada, no nome de Jesus. Amém. Queridos, Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 9, eu vou ler esse texto, e eu quero intitular essa palavra como alegria completa. Amém? Então o tema dessa mensagem é alegria completa. Eu acredito que nesses dias nós estamos precisando de encorajamento. Muitas pessoas estão precisando de encorajamento, precisando de fortalecimento, precisando de exortação, né? Pessoas que estão tão debilitadas, algumas estão tão tristes com tudo isso que está acontecendo, e incertezas, e não sabemos
quando que vamos voltar ao normal. E tem pessoas que estão ficando com muita depressão, né? Pessoas estão ficando com muito temor, medo mesmo, daquilo que estão ouvindo, das notícias que estamos, né, ouvindo todos os dias. Muitas delas são muitas mentiras também, muitas fake news, e as pessoas estão acreditando nessas mentiras. Mentiras que estão se baseando e dizendo que é a palavra de Deus, que são profecias bíblicas, e tantas pessoas estão vivendo com medo. Eu quero convidar você a colocar no seu coração essa palavra, e se você colocar ela em prática, tenho certeza que você vai ser melhor, vai ficar melhor, e você poderá, juntamente comigo, aprender nessa noite alguns segredos para termos uma alegria completa, baseado na palavra de Deus, onde o apóstolo Paulo exorta aqui a igreja de Filipenses. É interessante também destacar, queridos, que a igreja de Filipenses, nesse contexto aqui, Paulo não estava lá. Paulo escreve para aquela igreja para ensiná-los, mas o apóstolo Paulo, ele estava num lugar o qual talvez nós não quiséssemos estar. Com certeza nós não queríamos estar onde Paulo estava. Paulo estava numa prisão. Paulo estava com correntes em seus pés, e os guardas pretorianos estavam lá também para fazer a guarda dele, para que ele não fugisse ou não acontecesse nenhum problema, como aconteceu em outros lugares, quando ele estava na prisão. E Paulo e Silas, você lembra dessa história? Em outra ocasião, eles cantavam à meia-noite e houve um grande terremoto, as cadeias foram abaladas, as estruturas foram abaladas, as cadeias foram abertas, e Paulo e Silas, eles puderam, né, pregar para aquele carcereiro, e as pessoas que estavam ali ouviram o evangelho. E, queridos, tantas ocasiões que Paulo esteve, essa aqui ele estava bem guardado pelos guardas. Agora, vamos ver o que diz o texto. Esse homem que está preso, vamos ver o espírito dele como é que está, né, de acordo com o que ele escreve aqui. A partir do versículo 1 nos diz assim: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia, rogo a Sínteque, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Amém? Então essa carta, ela é conhecida como a carta da alegria, né? Então Paulo escrevendo aqui essa carta, ele usando essa palavra alegria. Você sabia que, pelo menos aqui, essa carta de Filipenses é onde tem mais a palavra alegria em toda a Bíblia, né? São cerca de 16 vezes que Paulo fala essa palavra alegria, escrevendo à igreja de Filipenses. Ele escreve essa carta dentro de uma prisão romana. Ele estava, né, cercado por guardas, como já falei, e mesmo em meio ao cárcere, talvez ele estivesse também nos últimos dias da sua vida, por causa da idade. Ele demonstrava, nessa carta nós podemos identificar otimismo, ele demonstrava alegria e ele demonstrava confiança no Senhor. Irmãos, que coisa tão preciosa. Paulo, ele estava demonstrando aqui uma expectativa. Eu acho tão interessante, porque o versículo 1 diz assim: irmãos, amados
e muito saudosos, minha alegria e coroa. Ele chama a igreja, ele chama os irmãos daquela igreja de Filipenses, os filipenses, ele os chama de coroa e alegria. Paulo tinha uma alegria muito grande na vida daquelas pessoas que haviam entregado sua vida a Jesus. E não eram as prisões que o afetavam ou que o deixavam triste, mas era quando as pessoas não estavam vivendo em união, em concordância com a palavra. Elas não estavam vivendo em harmonia. A gente vê que Paulo aqui no versículo 2, ele começa a pedir que as irmãs Evódia e Sínteque, elas pensem com concordância, elas não vivessem em desarmonia. E a gente começa a perceber que Paulo estava preocupado em que as pessoas estivessem bem. Paulo não estava preocupado com as coisas. Paulo não estava preocupado com as coisas ao seu redor. É nessa mesma carta, no capítulo 3 aqui, que Paulo escreve aos irmãos mais uma vez e fala aquele versículo clássico que eu amo muito. E Paulo diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo. Paulo estava preso, mas ele estava olhando para Jesus. Paulo não estava olhando para as dificuldades. Paulo não estava olhando para os lados. Paulo estava olhando para Cristo. E por isso ele tinha fé, por isso ele tinha alegria. Porque quando nós nos aproximamos de Jesus, nós temos a alegria completa. Também nós observamos aqui mesmo, nesse capítulo 3, Paulo declarando: Paulo declara no versículo 12: não que eu já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo tê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para as que estão adiante de mim. Paulo, ele tinha um pensamento acerca da palavra, acerca de Jesus, totalmente diferente. Apesar de estar preso, apesar de estar num lugar que talvez nós não quiséssemos estar, Paulo estava sentindo a alegria completa em seu coração. Então é sobre isso, irmãos, que eu quero falar um pouco nessa noite, sobre essa alegria. Voltando para o capítulo 4, ele fala, né, muito lindo aqui, porque no versículo 4 ele fala sobre, no capítulo 4 ele fala também, no versículo 11, versículo 10, versículo 11, ele fala de alegria, mas no versículo 12 ele diz: eu sei estar humilhado, eu sei ser honrado, em todas as circunstâncias, eu já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim em abundância como de escassez, porque tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, veja o coração desse homem, veja como Paulo, ele estava tão apegado a Jesus, a intimidade com Jesus, de tal forma, que qualquer coisa que ele viesse a passar nessa vida, não o tiraria do foco. O alvo dele era Jesus. Não o tiraria de ter uma alegria, porque a alegria dele não consistia nas coisas da terra. A alegria dele consistia em Jesus. Então eu quero falar aqui com vocês, rapidamente, 6 coisas, para nós termos também a alegria completa. A primeira: a verdadeira alegria não deve estar nas coisas, mas nas pessoas. Nosso Tadel, sempre nós voltamos para uma palavra de liderança, né, falando sobre cuidar de pessoas, sobre como ter zelo, né, pelas vidas, como poder cuidar bem de cada pessoa. E eu queria que você compreendesse isso nessa noite. A verdadeira alegria não deve estar nas coisas, mas nas pessoas. Nós estamos vivendo em um tempo onde estamos sentindo falta das coisas. As coisas que fazíamos antes e não fazemos mais. Muitas pessoas estão tristes porque não estão podendo trabalhar. E de fato é difícil quando nós temos principalmente responsabilidades, quando a pessoa é uma pessoa madura, uma pessoa que tem compromisso. Ela logicamente precisa trabalhar para sustentar a sua família, para trazer a provisão para a sua casa, para o seu lar. Com certeza nós ficamos um pouco entristecidos com essas coisas, mas entenda uma coisa: não pode ser o nosso alvo principal, porque se nós colocarmos o alvo nessas coisas, nós vamos ficar deprimidos,
vamos ficar entristecidos. Mas se, como o apóstolo Paulo fala, eu esqueço do que para trás fica, eu olho para Jesus, irmãos, aí as coisas mudam. Paulo está falando aqui nesse capítulo 4 de uma alegria que o mundo não compreende, uma alegria que as coisas desse mundo não podem nos dar, o dinheiro não pode comprar essa alegria, as festas não podem nos dar essa alegria que Paulo está falando aqui, os prazeres do mundo que são momentâneos não podem nos dar essa alegria que Paulo está dizendo aqui, porque essa alegria só tem quem realmente tem experiência com Cristo. E Paulo, ele começa a falar sobre isso, e a primeira coisa que eu aprendo com esse texto é que a verdadeira alegria não deve estar nas coisas, mas nas pessoas. Vimos claramente isso no versículo 1, Paulo ele está demonstrando que esses irmãos de Filipos aqui, eles eram a sua alegria e a sua coroa. Paulo, ele tinha esse conceito em seu coração, que aqueles irmãos eram um presente de Deus, aquilo alegrava o coração dele, porque eram vidas que não estavam mais caminhando para o inferno, mas vidas que foram salvas por Cristo Jesus, através da mensagem do apóstolo Paulo, através do cuidado do apóstolo Paulo, dos ensinos e da coragem e ousadia que esse homem teve para pregar o evangelho. Nós precisamos aprender com esse homem de Deus, com esse apóstolo tão precioso. Então, facilmente, querido, esses valores são trocados. As coisas valem mais do que as pessoas. Nós vimos isso no mundo. É facilmente trocado esses valores. As pessoas estão dando mais valor às coisas do que a pessoas. E nós precisamos nos importar como cristãos, assim como o apóstolo Paulo, começarmos a olhar para Cristo, ter o nosso alvo Jesus, deixar de se preocupar com as coisas ao nosso redor, por mais difícil que seja, mas nós precisamos aprender a depender de Deus, precisamos aprender a confiar em Deus. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa que nós podemos aprender com o texto, é que a nossa alegria consiste em permanecermos firmes no Senhor. Paulo ele ressalta isso aos Filipenses dizendo: estejam firmes no Senhor, amados. Estejam sempre firmes. Ficar firme em Deus é a garantia, queridos, da alegria completa em todo o tempo. Ficar firme em Deus é garantia de alegria. Quem fica firme no Senhor, não há lugar para tristeza, por mais que sejamos atingidos por algumas notícias, sejamos atingidos por circunstâncias, mas quem tem Jesus de verdade, não fica no lugar da tristeza, não fica no âmbito da tristeza, não fica como muitas pessoas, mergulhados na tristeza. Mas elas conseguem distinguir os tempos, as estações, porque elas têm Jesus no coração. E se nesse tempo nós tivermos Jesus no coração, pode as coisas piorarem, como nós temos falado sobre os últimos dias, que vão estreitar as coisas no mundo inteiro. Mas nós precisamos estar firmes. Se estivermos firmes em Deus, haverá alegria em nosso coração, que não haverá lugar para a tristeza dentro de nós. Então essa é a segunda coisa que nós aprendemos, que a nossa alegria consiste em permanecermos firmes no Senhor. A terceira coisa, devemos nos alegrar no Senhor sempre, mesmo quando não há motivos aparentes para nos alegrarmos. Precisamos nos alegrar. É por isso que é tão importante, queridos, não estar dando ouvidos às notícias ruins. Se nós não temos estrutura para ouvirmos notícias ruins, então não fica, dando ouvidos. Se nós sabemos que as reportagens nesse momento só falam de destruição, só falam de morte, só falam do aumento da calamidade, então é melhor não ouvir. Decida não ouvir. Decida tirar mais tempo com Deus, decida buscar mais o Senhor, porque essa alegria não será minada do seu coração. Se você é tendencioso a ficar triste com aquilo que você escuta, então
Comece a blindar o seu coração, comece a blindar a sua mente com a palavra de Deus e recusando-se ouvir aquilo que realmente te faz mal. Alegre-se no Senhor, alegre-se na sua salvação. Há algo maior, queridos, reservado para você. Por isso nós devemos nos alegrar, pois Deus já te garantiu isso em Cristo Jesus, que Ele é a nossa verdadeira alegria. Amém? Em quarto lugar, nós devemos deixar, ou melhor, não deixe a tua ansiedade te dominar. Não permita que a tua ansiedade te domine. Quantas vezes você perdeu a alegria por estar ansioso? Quanto a alguma coisa que não estava dentro do seu controle? Quantas vezes nós ficamos assim? Ficamos na expectativa de um resultado, ficamos na expectativa de que algo aconteça do jeito que a gente quer que aconteça. Mas tem coisas que nós não podemos mudar e por isso nós ficamos entristecidos. Quantas vezes? Não deixe a tua ansiedade te dominar. Nós devemos nos lembrar que Deus, Ele está no controle da nossa vida e de todas as coisas. Se você tem negócios, Deus te conhece, Deus sabe todas as coisas. Se você perdeu o emprego, Deus te conhece, Ele sabe todas as coisas. Se você está vivendo um tempo de incertezas, Deus conhece tudo, Ele sabe todas as coisas. Por isso nós precisamos confiar nele e não deixar a ansiedade nos dominar, porque a ansiedade, ela causa no ser humano um esfriamento espiritual, porque mina a nossa fé. Se a nossa fé for minada, nós não vamos ter em quem confiar, não vamos poder nos alegrar, porque só quem se alegra em meio ao caos é quem tem uma visão além das possibilidades, é quem tem uma visão além das circunstâncias. Muitas pessoas estão olhando para o aqui e agora, estão ficando aflitas, estão ficando desanimadas, porque a visão está limitada. Porque se ela tivesse uma visão espiritual que excede ao que está acontecendo agora, ela poderia ver que aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram e nem penetrou em mente humana, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E é por isso que nós precisamos nos alegrar, porque se a nossa visão está em Cristo, ela é muito mais do que isso que está acontecendo. A visão que está em Cristo, ela transcende ao problema, ela transcende as dificuldades, ela não está aqui nessa região de caos. A visão, quando está em Cristo, ela consegue contemplar as promessas de Deus para as nossas vidas. E as promessas do Senhor é que Ele virá nos buscar para um lugar onde não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais angústia, não haverá mais fome. Essa é a promessa para aqueles que creem em Deus. É por isso que nós precisamos nos alegrar. E Paulo diz para os irmãos: eu digo a vocês, alegrem-se mais uma vez, alegrai-vos no Senhor. Precisamos estar alegres no Senhor. O versículo 4 ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. E ele diz ainda no versículo 5: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Queridos, nós precisamos viver de tal forma que as pessoas vejam em nós algo diferente, que não seja algo misturado com o mundo, mas elas olhem e digam: o que é que você tem? Por que você está feliz? Por que você está alegre? Você perdeu o emprego e está assim, você está sem dinheiro e está assim, você passando necessidades financeiras e está assim, porque a nossa alegria não consiste em coisas, a nossa alegria consiste no Deus da nossa salvação, a nossa alegria consiste na obra do Senhor, em cuidar de vidas, em ganhar pessoas para Cristo, em anunciar o Evangelho, em poder ser bênção para alguém, em poder dar um conselho, em poder servir a comunidade carente, em poder de alguma forma dividir o que temos e ajudar uns aos outros. Isso deve consistir a nossa alegria em pessoas, em se importar com o próximo. Se amamos a Deus sobre todas as coisas, precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos.
E Paulo ensina isso. E em quinto lugar, ele diz assim: sejam as vossas petições conhecidas de todos os homens. Olha só o versículo 6: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações e graças. Então, em quinto lugar, o que eu aprendo aqui é que nós devemos orar mais. Ore mais. Sejam as vossas petições conhecidas diante do Senhor. Orar mais trará mais paz ao seu coração, e tendo paz, você terá alegria. Ore, pois Deus, Ele responde a oração, querido. Não há nada impossível que Deus não possa fazer. Como alegra o nosso coração ao saber que Deus responde a nossa oração. Como nós ficamos alegres. E Deus é o mesmo. Quantas orações você já teve, você já fez e foram respondidas? Deus, Ele conhece os nossos corações. Ele é o mesmo e Ele continua respondendo a oração. Então Deus responde às nossas orações. Em sexto e último lugar, ocupe a sua mente com coisas que valem a pena, ou que valem a pena, com o que é bom. Coloque na sua mente coisas boas. Decida buscar ao Senhor, buscar a palavra de Deus. Ore mais, leia mais. Esteja compartilhando com pessoas sobre a palavra de Deus, porque isso vai te fortalecer e vai fortalecer outros. Vai amadurecer a tua fé, vai te dar ousadia para falar cada vez mais para outras pessoas. Comece falando com as pessoas da sua casa sobre o que Jesus fez na sua vida. Conta o teu testemunho, se alegre no que Deus fez. Comece a se lembrar de onde você saiu, de onde Deus te tirou e aonde você está hoje. Comece a se alegrar, porque não é essa circunstância que vai te definir, mas é o que está dentro de você, é o que Deus já fez em você. E é a promessa que vai se cumprir de que nós temos um lugar para habitar especial em Deus. O versículo 8 nos ensina que nossa mente deve estar blindada e ocupada com aquilo que produz alegria, que produz esperança. Olha só, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se há algum louvor, se existe algum louvor, seja isso que ocupa o vosso pensamento. É triste quando a gente vê num tempo como esse, pessoas brigando, inclusive do meio cristão, pessoas que deveriam ser modelo e exemplo para o mundo, estão escarnecendo o evangelho, porque o seu mau testemunho está servindo de escárnio, porque ao invés de fazer o que a palavra de Deus está dizendo, estão fazendo o que a mídia ensina, está fazendo o que a sociedade ensina, está fazendo o que os partidos políticos ensinam, brigar entre si, está fazendo o que as ideologias ensinam, viver uma vida de discórdia, de lutas. Mas a palavra de Deus nos ensina a pensar, a pensar naquilo que é respeitável, naquilo que é justo, naquilo que é puro, naquilo que é amável, o que é de boa fama. É isso que tem ocupado seu coração, querido? É isso que você tem pensado ultimamente? Ou seu coração está nas coisas, seu coração está nas circunstâncias, seu coração está na bagunça que está na política? Nessa pandemia que tem deixado tanta gente depressiva? É nisso que você só pensa? É sobre isso que você vai se alimentar? É por isso que muitos estão doentes, é por isso que muitos estão morrendo espiritualmente, porque não estão comendo a palavra. É muito claro, o apóstolo Paulo estava preso, mas estava feliz, estava ali preso, sofrendo na carne, mas o espírito dele estava fortalecido. Os olhos dele não estavam contemplando o natural, mas o além do natural, o espiritual, aquele que pode todas as coisas, que poderia suprir totalmente as necessidades interiores do apóstolo Paulo. Por isso ele poderia se alegrar no Senhor.
Deixe que o pensamento de derrota, de frustração, deixe eles para trás. Deixe que ele ocupe a tua mente. Não deixe mais ele ocupar a tua mente e comece a ocupar com a palavra de Deus a sua mente. Coloca na tua mente, irmãos, aquilo que vem do alto. Deixa com que encha o teu coração a paz que excede todo entendimento. E nós com certeza vamos sair dessa crise que estamos passando muito mais fortalecidos, muito mais alegres, muito mais cheios de fé e ousadia. Porque o que nos define é o caráter de Jesus. O que nos define é a cruz de Cristo. Por isso prossiga olhando para o alvo. Por isso prossiga olhando para Cristo e tenha a alegria completa. Amém? Então, para termos a alegria completa, nós precisamos entender que a verdadeira alegria não deve estar nas coisas, mas nas pessoas. Por isso nós devemos pregar o evangelho, amar os irmãos, devemos respeitar a nossa família. A nossa alegria completa também, ela não consiste nessas coisas, mas consiste em permanecer firme no Senhor. Devemos nos alegrar sempre no Senhor, não deixar com que a ansiedade nos domine. Devemos orar mais e ocupar a nossa mente com aquilo que vale a pena, com o que é bom. Amém, queridos? Eu quero orar por você nessa hora. Quero declarar sobre a sua vida a alegria do Senhor. Talvez muitos estão precisando dessa alegria nessa noite. Porque enquanto mais os dias se passam, quanto mais as expectativas aumentam para que a quarentena acabe, mais a gente vê se distanciando o dia de podermos voltar às normalidades. E alguns estão ficando tristes por conta disso, estão ficando cada vez mais angustiados, mas eu quero declarar a alegria do Senhor no seu coração, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, abençoa a vida dessa família, dessa casa, esse lar. Cada irmão agora, Senhor, que está ouvindo a palavra, que está conosco nesse Tadel, que o Senhor esteja abençoando, Pai, essas pessoas com alegria, que o Teu Espírito venha enchendo de alegria esses corações, que eles sejam cheios, Senhor, da paz, que eles sejam cheios do Teu amor, que eles sejam cheios da esperança, Senhor, em nome de Jesus, que tudo que eles pensem, Senhor, esteja alinhado com a Sua palavra, o que é bom, o que é agradável, o que é de boa fama, que ocupe o pensamento dos Teus filhos. Pai, que as coisas desse mundo não os atraia, nem muito menos as notícias ruins, as notícias que nós temos visto, Senhor, seja, Senhor, algo que venha estar alimentando a vida deles, mas que eles saibam discernir, eles saibam, Senhor, separar as coisas, e que eles comecem a olhar para Ti. Pai, no nome de Jesus, enche-os de alegria, enche-os de esperança, para que eles possam, Senhor, viver durante, Senhor, todo esse tempo e até a sua volta, Senhor, de uma forma, Senhor, totalmente diferente do padrão do mundo. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, alegria sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida do Teu povo, sobre os nossos líderes de célula, sobre cada pessoa, cada ovelha preciosa, no nome de Jesus, que a Tua alegria venha sobre nós. Em nome de Jesus, amém, queridos? Que a alegria do Senhor te fortaleça cada dia mais, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te dê um restante de semana de vitória, para a glória de Jesus, amém. Amor maior é Jesus, Jesus, meu grande amor, Jesus, minha alegria é Jesus, Jesus. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, e que a terra toda estremeça, todavia eu me alegrarei, muito mais que
posso negar que eu nasci pra te adorar. Muito mais que feliz, você me tornou muito mais que feliz. Hoje eu sou livre, não posso negar, e eu nasci pra te adorar. Aleluia, celebre ao Senhor. Teu amor maior é Jesus. Jesus, meu grande amor, Jesus, minha alegria é Jesus, Jesus, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, que a terra toda estremeça, todavia eu me alegrarei. Muito mais que feliz, você me tornou muito mais que feliz. Hoje eu sou livre e não posso negar que eu nasci pra te adorar, Senhor. Muito mais que feliz, você me tornou muito mais que feliz. Hoje eu sou livre e não posso negar que eu nasci pra te adorar.